Oi, gente. Hoje, sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2016. Já trabalhei pela manhã, já encontrei uma amiga querida, amada, na hora do almoço, muito rapidamente, infelizmente, e já estou saindo de uma reunião de trabalho, na verdade da militância, mas de um grupo de pesquisa também, pesquisa acadêmica e junto aos movimentos sociais. E estou muito feliz porque eu sempre mencionei, né, sempre admiti essa dificuldade de realização, concretização. E de repente você estar num grupo e ver a capacidade realizadora desse grupo e que você está contribuindo de alguma maneira, mesmo que seja um pouquinho, é transformador. Assim, eu acho que é muito revitalizante, é muito, quase, eu diria terapêutico, é muito, né, importante como processo, inclusive para as transformações pessoais, né? Agora eu estou retornando para o meu trabalho e ainda vou gravar locução para amanhã, pela manhã, e atualizar, e aí fazer produção, tanto de algumas, em termos de trabalho, né, para ver se consigo uns editais, levantar uns editais, umas coisas para fazer possível a remuneração de alguns trabalhos prontos, por exemplo, em teatro, apesar de eu estar magoada com o teatro por causa das experiências que tive este ano, não no palco e não na relação com o público, que foram maravilhosas. Inclusive, meu terapeuta assim, Sheila, mas esse ano você realizou tanta coisa, né? Como artista, inclusive, e mas eu não me conformo. Mas realmente, ele está certíssimo, eu preciso aprender a pesar menos a mão na crítica ou na insatisfação, que eu acho, inclusive, que é um traço pequeno burguês, de mimado e de ambicioso, ganancioso, né? De nunca se satisfazer com o que se tem, com os privilégios que se já tem, e está sempre reclamando o que se quer a mais, e valorizar muito mais as conquistas, as realizações, o que de bom brota das experiências, né? Porque elas também são inegáveis, esse legado positivo também é inegável. Eu queria também compartilhar agora muito rapidamente uma reflexão que fiz ontem, até de uma maneira inesperada, que fui assistir a defesa de uma tese de doutorado aí na UNB, e era sobre o teatro brasiliense, quando da sua fundação, né, décadas de 60 e 70. Bom, eu nem vou entrar no mérito das falas maravilhosas, cada uma aula, assim, né? E da minha admiração, enfim, né? E do meu prazer de estar ali, porque é um gozo, né? Você poder testemunhar momentos como aquele. Mas na fala de um certo professor que foi meu colega docente na faculdade particular na qual dei aula, e ele me mencionou assim rapidamente no início da fala dele, e foi muito curioso o que me aconteceu, que eu venho, né, desde uns 2 encontros com meu terapeuta, de um chacoalhão dele que me repreendeu no seguinte sentido: Sheila, você precisa aprender a compaixão, né, em relação às pessoas, e no caso ele se referia principalmente à minha família. Falava assim: você acha que as pessoas não mudam porque elas não querem ou porque elas não conseguem, né? E você precisa, né, então trabalhar isso e tal, e aprender a perdoar, etc, etc. E aquilo está reverberando dentro de mim, né, desde o dia em que ele falou. E aí esse professor, quando ele falou e tal, e na continuação do prólogo dele lá, de repente eu entrei num diálogo interno que foi o seguinte: eu falei, gente, nossa, como além de bélica, reativa, né, e agressiva, que foi a forma como eu consegui me constituir a partir da família da qual venho, né,
e que venho desconstruindo nos últimos anos, mas além desses traços, né, desse belicismo meu, como eu sempre fui arrogante, porque eu me dava o direito de simplesmente riscar da minha vida as pessoas que de alguma maneira me atingiam. Então, como no caso desse colega, eu ingressei na faculdade e convidada, como outros professores, foi um período em que vários, né, de nós formados na UNB entramos lá para dar aula, e ele já começou a atritar comigo, eu não entendia muito bem por quê, mas depois a crítica, né, a síntese da crítica era como se eu fosse elitista, porque eu só privilegiava os gregos e a tradição eurocêntrica, e não a cultura popular, o próprio do Brasil, a nossa trajetória, etc, etc. E, a despeito das respostas e justificativas outras que eu tinha para contrapor a crítica dele, e que na verdade nunca nos sentamos nós dois, por exemplo, para conversarmos, né? Ficou só na animosidade mesmo, né? Eu eliminava, assim, essa pessoa, né? E era extremamente desagradável no sentido de, por exemplo, chegar num ambiente e ignorar a pessoa. Eu nunca fiz o esforço de, primeiro, tentar entender por que a pessoa degladiava comigo, ou por que a pessoa me hostilizava. E menos ainda, nunca fiz o esforço de reconciliar. De um dia chegar desarmada e propor um café ou uma conversa, ou aos poucos ir me aproximando carinhosamente, desfazendo aquele hermetismo e aquele mal-estar que eu, por algum motivo, né, disparava no outro. Alguma característica minha acionava algum dispositivo no outro. E isso, gente, se repetiu, é a história da minha vida, né? É ao longo da minha vida. Assim, eu vivi isso inúmeras vezes. E por viver isso inúmeras vezes, eu fortaleci aquela faceta minha de gladiadora, né? Assim, e irascível, né? Eu me via, primeiro, indomável. Ninguém vai pôr cabresto em mim, né? Em nenhum sentido, em nenhuma esfera, em nenhum espaço. Mas ninguém pôr cabresto em mim não significa que eu precisava entrar em guerra com quem me atacasse. Ou até não me atacasse, mas de alguma maneira me alvejasse de uma maneira mais lenta, ou mais leve, ou mais pesada. Porque, gente, quando eu falo assim, parece até que eu estou exagerando, né? Eu estava lá olhando para o lado, desavisadamente, sem fazer nada, e alguém me criticou, alguém falou mal de mim, Mas, na verdade, não é um exagero. Isso aconteceu muitas vezes. Eu lembro de um outro caso, só para ilustrar, tá, gente? Tô lá no meu primeiro semestre em artes cênicas, na UNB, e fomos apresentar, não era primeiro, era o segundo semestre, eu acho. E a gente foi apresentar um exercício cênico, que a gente nem usava esse nome na época, em cima do Jardim das Cerejeiras, e eu fazia Madame Liuba. Pois bem, fomos apresentar final de semestre. Cada vez que eu ia abrir a boca, eu ouvia uma risada feminina. Uma pessoa da plateia começava a rir ostensivamente em cima das minhas falas, dos meus momentos e tal. Aí, quando o outro personagem, era a vez do outro personagem, aí a risada acabava. Aí, daqui a pouco, Madame Liuba, ia falar de novo, aí começava de novo. Sabe, assim, bem ostensivo mesmo. Ok, acabou, claro, eu senti aquele mal-estar, né, um incômodo. Isso aconteceu até o final. Depois eu soube, pelo meu colega de cena, a fulana de tal, ficou rindo o tempo todo, toda vez que você ia falar, não sei o que você falava. E quem é a fulana de tal? A fulana de tal
era uma atriz que tinha entrado há mais tempo do que eu, era minha veterana no curso. E a despeito de todas as dificuldades que ela viveu na vida, eu nunca tinha interagido com ela. Eu nunca a tinha visto. Depois me mostrar aquela, em outra circunstância, inclusive, em outro momento, aquela é a fulana. E eu assim, e a fulana, apesar de eu nunca ter interagido com ela, não gostava de mim. Entende? Então, isso. E eu vivi isso a minha vida toda. E aí aprendi a me defender dessa maneira, sendo mais virulenta. Então assim, gente, tá mais tarde, tá? Tinha acabado a memória do celular. Aí eu tive que descarregar o que tava no celular para agora concluir o vídeo, né? Mas ainda sexta-feira, dia 8 de dezembro, tá? Devem ser umas 10 horas agora. E o que eu queria só dividir, né, foi a minha surpresa ao perceber que eu nunca havia tentado essa outra estratégia, né, que não é nem estratégia no sentido de, com interesse, para eu me dar bem ou para eu vencer, né, como se fosse uma disputa, uma batalha, nada disso, assim, mas uma outra maneira muito mais doce, muito mais suave, muito mais porosa, né? Interpenetrável, no sentido de me deixar transpassar pelas pessoas, pelos sentimentos das pessoas, pela visão de outras pessoas, né? Inclusive sobre mim, ainda que essa visão, no primeiro momento, não me agradasse, né? Mas eu poderia ouvir o porquê daquelas visões, por exemplo, no mínimo, o que já é um super aprendizado, né? O que já seria um super aprendizado. Eu falava naquele momento, por exemplo, da minha postura, né? Assim, toda empinada, toda empertigada, e que era uma postura que eu tinha o tempo inteiro, né? Como esses dias eu estava numa mesa antes de um cine debate, e aí uma colega da militância feminista, né, virou para mim e falou assim: Sheila, assim que eu te conheci, eu achava que você fazia uma coisa para ter essa voz, né? Ela até representando. E depois, com a convivência, foi que eu fui vendo que não, que é a sua voz mesmo, assim, que a sua voz é sempre assim, não é só no rádio, na mesa de bar, em qualquer lugar, né? E eu ri porque esse tipo de impressão também foi corriqueiro em relação a mim a vida toda, né? E eu lembrei disso só para falar da questão da postura física, né? Então talvez eu sei lá, constituísse um gatilho, né, que a psicologia, psicanálise, não sei, gosta desse termo, né, um gatilho que disparava no outro, né, na outra pessoa, uma aversão, né, e essa reação que não era positiva. Agora, claro, eu falo assim, mas Sheila, você era um anjinho? Não, né? Uma das formas de eu contra-atacar era falando mal também, criticando, na frente ou por trás, ou a hora que me desse na telha. Eu era muito irascível, né? Muito... O meu principal defeito na época, se fosse assim, qual dos seus 7 pecados capitais, né? Era a ira, né? Eu era irada, eu era muito irada. E eu entrava num frenesi, que nem o Wolverine, sabe? Que quando ele entra Aí ele vai numa espiral crescente, não consegue sair mais e destrói tudo. Pois era eu. Então, assim, eu tinha... E é, inclusive, surpreendente que eu tenha sobrevivido, né, gente? Olha só. Minha nossa, com um monte de food trucks. Que quadra é essa, gente? 9:10. Então eu reagia dessa maneira e não convivia com as pessoas, né? Eliminava da vida. E para concluir, fechar o círculo, né? Ouvindo aquela fala daquele professor na banca da tese de doutorado, eu pensei, né? Eu fiquei assim com esse diálogo interno e pensei, hoje, aos 45 anos,
eu tenho maturidade, tranquilidade e uma paz interior capazes de me fazer chegar a esse professor, por exemplo, que foi meu colega, e falar assim: olha, nós tivemos uma convivência meio estranha, né? E que nunca foi muito clarificado os porquês das nossas diferenças, ou pelo menos uma parte delas, não sei. Mas eu queria dizer que vamos tomar um café uma hora, né? Me desculpe por qualquer coisa e grata, né, por essa fala, aprendi te ouvindo e gostaria, né, de pedir que você desculpasse o quanto fui arrogante ou imatura, ou, né, porque no mínimo, até a questão geracional, eu deveria ter respeitado, né, ter sido mais humilde, ter recuado como nós devemos fazer, enfim. E tudo isso de uma maneira sincera, não é alfinetando porque dizendo que a outra pessoa... Não é isso não, é sincero mesmo, assim, tipo... que bom reencontrar você, por exemplo, hoje, nesse momento, nessa banca, e queria te dizer isso, então, assim, não planejei, mas queria que você soubesse, lamento, né, pelo que passou, mas... né? Que venham novos tempos. Bom, gente, e foi muito louco, porque e o turbilhão de emoções, né, que também perpassa essas reflexões quando elas estão acontecendo. Aí você tá lá vendo uma banca de doutorado, aí de repente dá vontade de chorar, dá vontade de sei lá o quê, aí de repente você fica melancólica, ou você fica surpresa, né, com o insight que você tá tendo, enfim, essa profusão, né, ou porque eu também sou muito intensa, né, então vem tudo e eu fico lá encharcada das minhas próprias... Mas aí daqui a pouco você volta, né? Aí você volta e volta para a defesa da tese de doutorado e aprende, continua aprendendo pra caramba lá, né? Com as falas e tal. Bom, eu uma vez usei esse termo que não inventei, ouvi em algum lugar, para descrever meu último ex-marido. Mas agora eu vejo que ele se aplica a mim mesma. E essa expressão, na verdade, era a educação sentimental do vampiro. A educação sentimental do vampiro foi o que eu ouvi. A única mudança que eu faço ao adaptá-la para esse meu caso é que eu não sou vampira, não fico vampirizando as pessoas, parasitando ninguém e tal. Mas a educação emocional, a educação sentimental do monstrinho, né? Do monstro, porque, olha, vou te contar, assim, que outro ser, né? Fora o vampiro, o quê? Frankenstein, não sei, tem que procurar aí nesse panteão e escolher um, assim, a educação sentimental da Scylla, sabe, assim, sei lá, da Medusa, do Af, né? E por aí vai, porque o que me... o paradoxo. Por um lado, também há uma das coisas que me ocorrem e que me ocorreram na hora, lá no meio da profusão dos sentimentos, foi como eu sou sortuda. Como eu sou sortuda. Porque ainda que eu não tenha 20 anos e que a gente nunca possa mudar o passado, pelo menos em algum momento, em alguma altura da vida eu tive o insight, estou tendo o insight, estou tendo a oportunidade de mudar também isso, se não ainda explicitando para as pessoas e para essas pessoas, etc., mas me desarmando, vendo-as de outra maneira, meus sentimentos mudando quando as encontro, né? Por exemplo, olha que coisa incrível, eu agora encontrei uma colega que foi minha contemporânea na minha graduação e que a gente não se falava, teve um período que a gente nem se falava e até hoje eu não sei porquê, mas enfim, e aí eu tinha essa coisa assim também, né? Não gosta de mim, então também não gosto de você.
E hoje eu a vi, fiquei super admirada do trabalho que ela faz. Na verdade, já a havia reencontrado em outra situação de trabalho e fiquei super admirada. Todos nós que estudamos juntos nos tornamos pessoas de bem.